Maravilha, estamos ao vivo, amigos da natureza. Vamos chegar na nossa terceira live. Esperar aqui entrar o nosso convidado Alcester. Nossa terceira live e última live do ano, né? Então, nossa live de Natal. E aproveitar aqui e desejar Feliz Natal a todos. Esperamos que 2021 seja um ano melhor para todos, tanto em relação à saúde das pessoas, como em relação também à proteção ao meio ambiente. Então vamos ver se aos testes já solicita aqui a entrada na nossa live. Vamos lá, meu brother. Vamos chegar. Pronto. Esperar o aceitar. Boa noite, Sally. Bom, enquanto a Alcécia não entra, só lembrando o nosso tema de hoje, né? Que vamos falar sobre herpetofauna da caatinga, né? Diversidade, ecologia e importância médica. Nós vamos ver no decorrer da live do Alceste que essa importância médica é o que muita gente se quando fala de herpeto, de cobras, enfim, principalmente cobras, né? Vamos ver se Alceste entra aí. Pronto. Olha ele aí, o rapaz. E aí, meu brother, beleza? E aí, boa noite. Tá me Deixa eu ouvindo bem? só configurar aqui, que eu não estou conseguindo. Pera aí. Fica à vontade, sem pressa. Ao vivo tem dessas coisas. Tá conseguindo me ouvir, pelo menos? Tô te ouvindo. É que eu queria colocar o áudio no fone, cara, mas não tô conseguindo, não sei o que foi. Mas seu áudio tá bom também, não precisa de fone não, viu? Tá tranquilo, Ah, ok. tá massa. Pode ser? Pera aí. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, alto e Ok, claro. então. ah, É que aqui é um pouco complicado para mim porque é muito barulho. Deixa eu tentar colocar um outro fone aqui, só um minutinho. Beleza. Se ajeita aí. E aí? Tranquilo? Tá bem melhor para mim agora. Pronto. Se ajeita aí. Bom, a gente tem poucos online por enquanto. Acho que é por conta do problema do link, o link oficial da live, né? Ele estava vinculado ao Uhum. YouTube. Entretanto, Sim, a gente sim. não conseguiu fazer essa live junto do nosso canal no YouTube porque estão realizando pelo celular e ainda não foi permitido para o nosso canal, pelo menos pelo celular, não. Mas, enfim, acho que no Uhum. decorrer do desenvolvimento a galera vai entrando aí. Cara, Tudo tentando achar bem? uma posição aqui, tá tenso, cara, tá tenso, mas vai dar certo, vai dar certo, Tranquilo. vai, vai Aqui dar também certo. é meio ligado aqui, velho, mas tá indo de Não, boa. você não tem noção como é que tá aqui. Eu queria deixar o celular em pé. Não vou conseguir, não vou conseguir. Se eu colocar assim, não vai dar certo, né? Você não consegue, é porque tá com fone, né? Tira o fone que É porque você tá com. consegue, se você consegue colocar em pé. O meu tá sem fone e tá de boa. Se você me ouvindo, Meu medo é não te ouvir bem. pronto.
Você também estou te ouvindo tranquilo. Tá. Pera Pronto, aí. equilibrou. Calma aí. É bom que dá tempo pra galera chegar. Nossa, isso vai ficar gravado. Caos. Ah, Pronto, acho que agora sim. pronto. Bom, primeiramente, velho, Show. boa noite ao César. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, estar conversando aqui com a gente. Boa noite. Para quem ainda não nos conhece, nós somos Amigos da Natureza, que é um grupo de ambientalistas da cidade de Caculé e que tem por objetivo não só ações, claro, práticas, mas também divulgação científica e educacionais, né? No que tange Uhum. a natureza, principalmente. Então, boa noite, mais uma vez, agradeço sua presença, né? E agradeço ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Eu fico muito feliz com o convite. Eu acho que iniciativas como essa aqui na nossa região são sempre bem-vindas, importantes, tanto as iniciativas práticas mesmo, quanto a divulgação científica. Eu acho que a gente vive um momento que, talvez mais do que nunca, a gente precise fazer muita divulgação científica aqui no Brasil. Uhum. Maravilha. Ô, César, eu já te conheço, né, de algum tempo, né? Sei que você é um biólogo formado aqui na região Sim, sim. e Sim, trabalha principalmente com esse grupo, né, de herpetofauna. Mas isso. conta um pouquinho para a gente, assim, da sua trajetória. É a primeira pergunta que eu sempre faço, né? O que te levou a chegar na biologia? O que aconteceu com você até estar trabalhando propriamente com um grupo que você gosta, que você se especializou? Então, cara, eu sempre gostei de natureza, sempre gostei de estudar ciências na escola, biologia no ensino médio, sempre gostei de assistir aos documentários daquele Sir David Attenborough, da BBC. Uhum. Então, assim, eu cresci muito assistindo isso, assistindo esses programas de TV de natureza, sobre animais principalmente, sempre gostei muito disso. Na escola eram os temas que mais gostava de estudar. E eu sou de Candiba, fica ali ao pé da Serra Geral, perto de Guanambi, né? E uma parte da minha família é da zona rural, então eu cresci no mato também, andando sozinho no mato, vendo as plantas, observando os padrões de sazonalidade da caatinga, vendo os calangos subindo nas rochas. Então eu cresci muito cercado de natureza, sempre gostei muito disso. Uhum. E aí, quando chegou a época de fazer o vestibular, eu tentei outras coisas, mas com medo, porque eu sabia que o que eu queria passar era só em biologia. Eu passei em Uhum. biologia, aqui na UNEB, né, de Caeté, e Sim. fiz o curso. E, de fato, eu não consigo me enxergar em outra área que não seja biologia. Sim. E com esse grupo específico, assim, o que te levou? Algum professor te influenciou? Ou foi uma decisão sua, principalmente? Trabalhar Cara, com animal. então, cara, foi assim, quando eu cheguei na UNEB, teve toda uma apresentação dos grupos de pesquisa. Aí tinha de fauna, tinha de botânica, fenologia, né, que é o estudo da reprodução das plantas, coisas do tipo, caleias entomógenas, palynologia, tinha umas opções. Limnologia também. E aí, de início nenhuma me interessou. Eu queria trabalhar com répteis, especificamente. Uhum. Então, a professora Patrícia Mitsuba, que você deve conhecer, aqui Sim. da UNEB de Caeté, que é especialista na área de limnologia, ela é zoóloga também, né, trabalha com microcrustáceos. Sim. Ela me chamou para o grupo de pesquisa dela, que tinha foco em ecologia aquática, mas ela também orientava uma galera, assim, em parcerias, pessoas que queriam trabalhar com algumas coisas que não tinham professores específicos aqui no campus. Uhum. E aí, com isso, ela meio que conversou com a professora Shelley, que é uma professora que trabalha com anfíbios, né, daqui também do campus. E aí eu Uhum. fui entendendo que, na verdade, anfíbios e répteis são trabalhados juntos, né? Embora não faça sentido algum
os anfíbios e répteis são grupos totalmente distintos, Sim. mas devido a uma questão mais histórica mesmo, né? A galera começou a estudar os anfíbios, aí achava répteis. Aí estudar répteis, achava anfíbios. Aí meio que foi juntando e aí se consolidou como uma herpetologia de fato. Essa grande área que estuda os anfíbios e répteis, né? E a professora Thierry falou, não, vem trabalhar com a gente com anfíbios, vamos tentar um IC com anfíbios, e a gente procura depois um professor da área de répteis mesmo, para tá falando, para estar te ajudando nessa parte de você entrar na área de répteis, né? Especificamente, eu queria trabalhar com cobras, que eu achei sempre... Répteis, em geral, sempre me causaram muita instigação, sempre vou curtir répteis, né? Mas quando, assim, a gente tem que escolher um grupo para fazer, uma pesquisa para desenvolver, um estudo para focar mais, né? Eu acabei optando por trabalhar com cobras, e é realmente o grupo que eu estudo, é o grupo que eu tenho publicado, já tem algumas publicações, algumas notas, artigos já também com Inclusive, esses o bichos. seu TCC, sua monografia foi com esse grupo, né? Foi com esse grupo, né? Minha monografia foi, nós fizemos um levantamento das espécies serpentes, a gente focou em muita dos porcos, mas acaba sendo também, que muitos porcos é uma área aqui de Caeté, mas acaba sendo relevante para o município todo, né? Uhum. Esse TCC eu ainda não publiquei, eu ainda não publiquei ele, mas está a monografia feita, com ele defendida, aprovada. E aí, tentei esse primeiro IC com anfíbios, com a professora Shelley, fiz a primeira iniciação científica com anfíbios. Aí, nesse período, a gente entrou em contato com o professor Argolo, Antônio Argolo, que ele é da UESC, em Ilhéus, aqui na Bahia. E ele é um dos precursores dos estudos de serpentes na Mata Atlântica baiana, principalmente, né? Ele tem esse livro aqui, ó, deixa eu até mostrar. As À Serpentes vontade. dos Caucauás do Sudeste da Bahia. Esse livro, inclusive, ele está disponível o PDF dele gratuitamente lá no site da editora da UESC. Quem quiser, depois sai lá que encontra. E como ele era especialista, é perto, né, Ilhéus, aí eu fui para lá em 2014. Fiquei uma semana lá na coleção científica, né, da UESC, na coleção herpetológica. Para quem não sabe o que é coleção herpetológica ou coleção zoológica, é um espaço onde a gente guarda indivíduos de animais, nesse caso de répteis e anfíbios, que são mortos ou eutanasiados, né, são processados, né, em formol, e depois eles ficam em álcool lá disponíveis para pesquisa. Passei uma semana lá para identificar cobra. Manhã e tarde sem parar, durante uma semana. Voltei para Caeté e aí comecei o meu TCC. E aí foi nesse momento que eu falei, bom, é isso que eu gosto, não é fácil, é uma área para quem quer trabalhar com répteis, principalmente cobra é difícil, principalmente achar esses bichos em campo, né? É um animal meio complicado, mas fiz. Na época nós registramos, acho que foram umas 15 espécies de serpentes em Caeté. É um número bacana para cobras, né? Uhum. E foi bem legal. E aí, durante esse período, aí teve um momento que eu acho que foi assim, importantíssimo para mim. E no Congresso de Ecologia 2015, em São Lourenço, Minas Gerais, eu fiz um curso de Ecologia de Esquamata. Já já vou explicar o que é esquamata. Com o professor Daniel Passos. Na época, o Daniel Passos, ele era ainda doutorando lá na UERJ, no Rio de Janeiro. Só que eu sabia que o Daniel Passos, ele era cearense, tinha feito a graduação na UFC, Universidade Federal do Ceará, e foi orientando de uma professora que eu queria muito que fosse minha orientadora de mestrado. E aí foi legal, porque eu fiquei em contato com ele, fiquei amigo dele e tal, tal. Nesse período, ele terminou o doutorado, passou no concurso na UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido, lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, e ele também é herpetólogo, né? E aí ele foi e falou, ó, vem fazer esse mestrado comigo. Aí eu falei, bora. Aí fui para o Rio Grande do Norte, fazer um mestrado em Ecologia e Conservação, também uma dissertação envolvendo cobras, né? Um estudo mais na parte de ecologia de cobras. E defendi minha dissertação em 2019, voltei para a Bahia, trabalhando com consultoria ambiental desde então. Pronto. Então, você até falou assim da dificuldade que é estudar. A gente percebe a dificuldade até pela falta de especialista para te orientar no começo da sua carreira, vamos dizer assim, né? Então, você teve que sair, você teve que conhecer pessoas. Isso é normal, acontece realmente, né? A gente procura Sim. polos que são
mais especializados na nossa área para nos dar assistência, né, e nos receber e nos treinar, vamos dizer assim. Então, agora você é uma referência aqui na nossa região, né? Você é a próxima pessoa a ser consultada, provavelmente. Então, entrando agora no nosso tema específico, né, que você até falou, herpéto, né, que estuda cobras répteis e anfíbios, e que, na sua opinião, não tem Isso. nada a ver. Então, esse termo herpeto, ele é genérico, ele é um termo que ainda está em uso, mas que, ao mesmo tempo, não é um termo científico. Como que você define? Na verdade, Definindo o grupo já. herpetologia. Então, a herpetologia, herpe, se não me engano, vem do grego, significa animal rastejante, cobra, entendeu? Ele se consolidou e ainda é usado para referir aos profissionais e à área que estuda os anfíbios e répteis, seja da biólogo, ecólogo, médico veterinário, zootecnista, né? São geralmente os profissionais que acabam entrando nessa área e se consolidou como essa área, né, que estuda anfíbios e répteis. E a gente tem a Sociedade Brasileira de Herpetologia, que eu faço parte. Nós temos o Congresso Mundial de Herpetologia. Então, assim, se consolidou mundialmente como uma área só. E, de fato, geralmente, os profissionais que são herpetólogos, eles trabalham, mesmo que eles, como eu, tenham uma ligação maior, eu tenho uma ligação maior com répteis, né, principalmente cobras e lagartos. Mas eu também estudo anfíbios, já que há algum tempo vai ter publicação minha com anfíbio, identifico os bichos também, conheço, trabalho com eles. Então, acaba, devido à necessidade, a gente acaba entrando nesses dois grupos. Uma coisa interessante, aí fica até para a galera que, sei lá, se tem algum graduando aí, enfim. No início da minha carreira, eu achava que eu ia passar a minha vida toda só trabalhando com cobra, porque era o grupo que eu tinha focado para estudo, né? Só que quando eu cheguei no mestrado, num laboratório de herpetologia, junto com outras pessoas, com outros herpetólogos, onde nós tínhamos os líderes do laboratório. Um era especialista em répteis, né, que foi meu orientador, o professor Daniel Passo. E a outra professora, a professora Milena Bachelet, especialista em anfíbios. Então, assim, todo mundo se interagia, se ajudava, publica junto, entendeu? Então, é uma área, de fato, consolidada, como uma área só, né? Embora, do ponto de vista filogenético e genético, anfíbios não tem nada a ver com répteis, né? Então, Porém, continua, pode continuar. Não, porém, uma coisa que tem se tentado atualmente, a gente já está vendo em alguns laboratórios, é você ter os profissionais específicos para anfíbios, específicos para répteis, né? Uhum. Porque como é uma diversidade absurda, são mais de 1.000 espécies de anfíbios no Brasil, sabe? Répteis são, já vou falar os números direitinho, mas são centenas de espécies, então acaba às vezes sendo um pouco complicado para os profissionais conhecerem tantos bichos, né? Principalmente na consultoria ambiental, que é onde a galera, a herpetologia, os herpetólogos, né, têm mais criticado essa questão de que geralmente é um profissional só, né, para anfíbios e um profissional para répteis. É isso, então É o dentro mesmo desse profissional, contexto, é o mesmo profissional na verdade, né? O mesmo profissional que faz répteis também trabalha com anfíbios. em consultoria, a gente sabe que isso tem que já é quase um Como? quebra-galho, vamos dizer assim. Em consultoria a gente tem que se virar, né? Mas agora aqui dentro do nosso roteiro, então, Sim. falando de morfologia e sistemática desse grupo. Então você já mostrou que são grupos diferentes, né? Como é que você Sim. diferenciaria aí os répteis dos anfíbios para nosso público que está nos assistindo agora? Certo. Tanto em relação à sua anatomia, como nas suas relações de parentesco, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Para a gente entender um pouquinho da história evolutiva desses bichos, a gente tem que entender que os dois grupos, né, fazem parte do que a gente chama de tetrápoda, que são esses animais que têm quatro membros, né, locomotores. E os anfíbios, especificamente, eles são os primeiros vertebrados, os primeiros tetrápodas, né, que é um grupo de vertebrados, né, com quatro membros locomotores, a conquistar um ambiente terrestre, dentro da história evolutiva do grupo. Sim. Então, oi? Pode continuar. Tá. Então, os anfíbios, eles, basicamente, eles são aquele meio termo de animais que conseguem sobreviver em água, precisam da água, né, para sobrevivência, mas também conseguem andar na terra, podem se locomover na terra, alguns até
tem uma tolerância muito alta à ausência de água, como é o caso de muitos bichos da caatinga, né? Mas tem uma dependência principalmente para reprodução. Os répteis já são outro grupo, eles são um grupo após os anfíbios, né? Que conseguiram ter essa independência do ambiente aquático, principalmente para a reprodução. Então, uma das principais características de definir os dois é o tegumento, é a pele deles, né? A pele dos anfíbios é uma pele muito fina, é uma pele altamente vascularizada, porque eles, por mais que a grande maioria tenha pulmões e tenha respiração pulmonar, né? Respire o ar, literalmente falando, eles ainda fazem trocas gasosas através da pele mesmo, por difusão direta, né? Então, a pele desses bichos é altamente vascularizada. Eles precisam de uma umidade também nessa pele para ajudar nesse processo de difusão direta de respiração. São animais, então, que precisam estar mais próximos aos ambientes aquáticos. Precisam de uma umidade. E eles têm uma fase, a grande maioria dos anfíbios tem uma fase larval, que a gente chama de girino. Uhum. Os girinos, eles vão ter uma parte da vida deles totalmente dentro da água, do ovo até alguns estágios antes de começar a sair da água, né? Eles precisam ficar dentro da água e eles vão respirar por brânquias. Aí tem todo um processo até eles aparecem as patinhas, primeiro as patinhas traseiras, depois as dianteiras, aí a cauda começa a diminuir até formar o que a gente conhece como sapo. Só que dentro de anfíbio, né, dentro da classe anfíbia, que é mais de 8 mil espécies no mundo, nós temos 3 ordens, que é a ordem Anura, que é a ordem maior delas, com mais de 7 mil espécies, que Anura é a ordem das rãs, pererecas e sapos, que são esses bichos que a gente mais conhece aqui na região que a gente vê. Nós temos a ordem Caudata, que é a ordem das cobras cegas, que são anfíbios anuros compridos, de corpo comprido, sem patas também. São muito dependentes de ambientes aquáticos, são muito raros de ver também. Raramente a gente vê. Eu acho que na minha vida de trabalho eu só vi esse bicho uma vez, só peguei esse animal uma vez aqui em Caeté. Inclusive estou fazendo um registro desse bicho para Caeté, para publicar. E nós temos caudata, né, que é essas cobras cegas. A gente tem mais de 700 espécies no mundo. E da ordem Gymnophiona, que é a ordem das salamandras, que aí já são bichos que possuem patas também. Uhum. As salamandras, a gente tem cerca de um pouco mais de 200 espécies no mundo, e aqui no Brasil a gente só tem 5 espécies de salamandras, todas restritas à Amazônia. Então são bichos bem raros de se encontrar, são animais, parecem um lagartinho, né? Mas não é. Ele é um anfíbio, né? Ele tem a pele lisa, dependente da água, encontrar em ambiente muito úmido, geralmente sombreado também. Então, os anfíbios, uma das principais características dele é ter essa fase de vida dupla, né? A parte girino e a parte animal adulto, já com mais dependência da água, embora algumas poucas espécies de anfíbios ainda tenham uma vida adulta também dentro do ambiente aquático totalmente, né? Enfim. E são animais que basicamente representam esse processo, esse elo evolutivo aí do ambiente aquático para a conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados. Tá tranquilo aí? Tá. Pronto. Só para curiosidade, a ordem Anura, Gymnophiona e Urodela, o Caudata, né, que é a ordem das salamandras, a gente chama isso tudo de lissanfíbia. É um termo mais técnico para a gente referir aos anfíbios atuais mesmo, aos anfíbios modernos, digamos assim. Ok? Quanto aos répteis, os répteis eles são os primeiros vertebrados que vão sair totalmente do ambiente aquático, né? Tem uma dependência, na verdade, do ambiente aquático, uma independência do ambiente aquático, principalmente para a reprodução. O que acontece? Nos anfíbios, a gente ainda necessita muito do meio aquático para manter a umidade, principalmente nos ovos também, além de fato ajudar na respiração, todo o processo que eu falei, mas também para manter os ovos, né? A grande maioria dos anfíbios, eles têm um processo de postura e tal. Eles têm um ovo totalmente protegido por uma base gelatinosa, que protege o embrião durante o desenvolvimento dele. Então, precisa, sim, de muita umidade para manter esse ovo seguro e saudável. E o que aconteceu? Durante esse processo evolutivo, a gente vai ter, dentro dos répteis, né?
a gente já começa a ver os animais que conseguiram ter uma independência disso. Essa primeira independência vem com a ovoparidade, que é por ovos, né? A presença de ovos nesses organismos, que basicamente é você pegar as condições necessárias do ambiente aquático para manter um embrião vivo e colocar dentro de um ovo com casca protegendo aquele embrião. Sim, sim. Oi? Dentro da casca, né? Só complementando o que você está Dentro falando. da casca. Então, você tem dentro da casca ali água, tudo necessário para que esse animal se desenvolva. Obviamente, depois veio a viviparidade, né, que é parir os indivíduos já formados, enfim. Mas, primeiramente, veio esse processo de ovo, de fato. E aí, o que a gente conhece como répteis? A principal característica dos répteis é ter essa independência da água. Eles têm um tegumento impermeável, então eles têm uma pele mais grossa, que pode ter escama, que pode ter placas epidérmicas, como é o caso dos crocodilianos. Só essas escamas que eu falo são diferentes das escamas dos peixes, tá? Não é a mesma escama. As escamas dos répteis são muito mais superficiais, são escamas totalmente epidérmicas, mais resistentes, enfim, à perda de água. Então, eles podem ter essa pele totalmente recoberta por escamas, por placas dérmicas, por uma carapaça mais rígida, como é o caso das tartarugas, enfim, e por penas, como é o caso das aves. Então, quando a gente fala de reptília, desse grupo, dessa linhagem, a gente vai estar falando de um grupo de vertebrados aminiotas, né? Aminiota se refere a esse grupo que conquistou o ambiente terrestre, sem dependência mais de água para reprodução, e vai conter aí aquilo que a gente conhece como lagartos, cobras e anfisbenas, compondo o grupo do esquamata, as tuataras, como uma espécie nova zelândia, que parece um lagarto, mas é um bicho totalmente diferente, compondo o grupo dos esfenodontia. Nós vamos ter lá os quelônios, né, com as tartarugas, jabutis, cágados. E aí a gente vai ter uma linhagem, onde a gente vai ter os crocodilianos e as aves também. Então, as aves, elas são répteis também. Elas são de uma linhagem de dinossauros terópodes. Então, as aves, elas são dinossauros e elas são répteis também. Às vezes a galera fala que diferencia os dois, né? Como se a ave não fosse réptil, fosse um grupo totalmente à parte, mas não. Elas são répteis também. Hoje a gente tem essa plena noção, tanto com dados morfológicos, com dados genéticos também, a gente consegue perceber isso. A história evolutiva mostra isso para a gente muito bem claro. Mas aí nesse contexto, eu até abordei isso com o Jackson na live dele, né? Réptil que não é um grupo monofilético ou ave que não é um grupo monofilético, nesse caso? Porque Não, a ave é um grupo monofilético. Réptil é um grupo monofilético quando você considera aves. Pois Se é, você mas não considerar... a gente considera réptil apenas lagartos, cobras e informalmente, quelônios, né? informalmente. Formalmente, reptília, vamos falar assim, reptília é um grupo monofilético quando você considera aves também. Se não basicamente, a hipótese monofilética ela tem que ser encontrada, né? Então, junto com aves. Hoje a gente tem essa certeza. Maravilha. Não, eu acho que a gente falar agora de diversidade de grupos, né? Você até abordou de forma sucinta, né? Um pouco da diversidade, mas o que você pode trazer, assim, em relação ao Brasil, ou até nossa própria região, Caatinga, ou Cerrado, ou região de transição, porque você tem experiência nessa área praticamente, né? Então, essas espécies você costuma presenciar, né, fisicamente, não só através de estudos. O que você pode trazer para a gente, assim, em termos de número, Sim, né? sim, Vamos sim. dizer, riqueza, né? Pronto. Eu falei alguns dados mais no mundo, né? Só que no Brasil, na última lista que a gente tem de anfíbios publicados, nós temos 1.093 espécies de anfíbios aqui no Brasil, com a última lista oficialmente publicada pela Sociedade Brasileira de Herpetologia. Porém, desse tempo para cá, que eu acho que foi 2018, não, foi 2019, nós já temos mais espécies descritas, né? Recentemente, acho que semana passada ou retrasada, nós tivemos já um estudo aí, com algumas rãs, com algumas gias, já mostrando novas espécies aqui para o Brasil. Então, esse número tem aumentado.
No caso dos répteis, nós temos 795 espécies no Brasil, na última lista, que é de 2018. Desses répteis, 36 são o que a gente considera textudines, né, que são as tartarugas, jabutis e cágados, 6 crocodilianos e 753 esquamata. Esquamata é o grupo que a gente vai ter lá as cobras, os lagartos, as anfisbenas, que são os escamados, né, dentro de reptília. E a gente vai ter 72 espécies de anfisbenas, 276 espécies do que a gente considera lagartos e 412 espécies de cobras. Só uma informação aqui, para anfíbios, né, eu falei que tem 1.136 espécies. Dessas 1.136 espécies, anúraos, que são os sapos, são as pererecas, são 1.093. Os gimnofionos, que são as cobras cegas, são 38 espécies. E as salamandras, a Ornicaudata, são 5 espécies restritas à Amazônia, do gênero Bolitoglossa. São nomes difíceis, né, de se pronunciarem. São nomes difíceis de pronunciar, assim. E assim, para Caatinga, Cerrado, você consegue, pelo menos, identificar grupos ou espécies que são muito típicas, assim, porque elas vão se repetindo, né? Você consegue, no dia a dia, ali você vai vendo que, principalmente répteis, que eu conheço um pouco mais do que lagartos, vamos dizer assim, né? Então, dentro da Caatinga, só dando aqui alguns números, os anfíbios da Caatinga no trabalho... Tem um livro de 2017 que tem 2 capítulos, um livro só sobre Caatinga, aí juntou alguns especialistas, né, fizeram um capítulo sobre anfíbios da Caatinga e um capítulo sobre répteis. Nesse capítulo de anfíbios, eles colocam que existem 95 espécies de anfíbios na Caatinga, e de répteis nós temos... Nós temos 112 espécies de serpentes e 79 espécies de lagartos na Caatinga. O que acontece com esses dois grupos, assim, é que a Caatinga ela não é um ambiente único, né? A Caatinga, o domínio Caatinga, a gente fala de domínio Caatinga, ela tem suas ecorregiões, tem suas áreas de exceção, né, que são as áreas de altitude, principalmente, tipo a Diamantinos, Brejo, Ceará, e são áreas de endemismo, então a gente tem um número maior de espécies endêmicas nessas regiões. As dunas do São Francisco, né, durante o Rio São Francisco, né, nós temos as dunas, que são consideradas ecorregiões também, por ter ser um ambiente único, né, quando comparado às regiões da Caatinga. E aí são essas regiões que são muito propícias a ter espécies endêmicas. E também acaba, consequentemente, espécies em risco de extinção, né? No caso, nas outras regiões da Caatinga, que são principalmente as depressões sertanejas, né, que a gente fala, a depressão sertaneja setentrional e meridional, que é onde a gente mais conhece, a gente tem bichos mais comuns mesmo, que é onde a maioria das pessoas estão, né? Onde a gente acaba indo mais. A gente acaba tendo um número... É um número alto também. Anfíbios, a gente tem encontrado muitos anfíbios aqui. Aqui na região, principalmente, né, principalmente no trabalho, agora eu tenho visto isso, a gente tem um número bacana de anfíbios aqui na região. Não tem nenhum trabalho que ainda parou e contabilizou de fato esse número, né? Mas eu tenho percebido isso. E répteis também. A gente tem encontrado um número específico de répteis, mas anfíbios têm chamado muito mais minha atenção atualmente por conta de o que eu tenho visto em campo, sabe? E me instiga mais a necessidade de gente fazendo estudos básicos em biodiversidade, principalmente em levantamentos de espécies, que muita gente acaba achando que é desnecessário e tal, mas é muito importante, porque uma das questões... Maior, né? E também porque a gente ainda tem muitas áreas dentro da Caatinga, que são áreas, dentro do domínio Caatinga, que são áreas que a gente não tem muito estudo, ou a gente não sabe o que ocorre lá. Se a gente pegar... tem uns mapas mostrando por região, a quantidade de espécies por região, a quantidade de espécies de anfíbios e répteis dentro da Caatinga, a gente vê que a maioria, os lugares que tem mais espécies são regiões que são muito mais estudadas. E tem áreas que não é que elas são pobres, né? É porque talvez a gente não chegou alguém lá ainda para parar, estudar e falar que temos tais espécies novas, entendeu? Tem gente estudando ainda em alguns lugares, né? Aqui a nossa região aqui de Caeté, enfim,
que faz parte do Complexo da Serra Geral, tem uma relação com a Serra do Cipó também, enfim. A gente já sabe que existem alguns bichos novos aqui na região, somente de anfíbio, que estão sendo estudados, que já já devem sair espécies novas. Tem spoiler também, espécie nova de réptil, de lagarto aqui para Caetité. Recentemente tiveram 2 pesquisadores aqui em Caetité, um da USP e outro da Estadual de Minas Gerais. Inclusive, eu estive com eles esses dias. Eles estavam desconfiados de um bicho novo aqui para Caetité, de uma espécie nova de lagarto. E aí encontraram esse bicho, de fato. Então, assim... E é tipo, aqui, nas torres aqui de Caetité, nas torres de comunicação, que do lado a gente encontrou o bicho. É bicho novo. Então, assim, tem bichos novos aqui. A gente precisa estudar essas áreas. A gente tem muitas áreas na Caatinga aqui inexploradas. E, por exemplo, lagartos, a gente tem um número alto de lagartos na Caatinga, é considerado alto, mas mesmo assim a gente pode ter muito mais lagartos que a gente não conhece. Sim. Aproveitando aqui, César, para ler alguns comentários, antes que a gente se perca aqui, eles vão se passando. O colega Araújo Santos aqui, gostaria de registrar aqui, uma curiosidade, né, que ele encontrou, acho, uma cobra na Chapada Diamantina, uma serpente, em torno de 1,5 metros. Ao relatar a sua mãe, ela disse que seria uma espécie chamada de malha de piau. E aí, o que você já ouviu falar nesse nome, alguma coisa nesse sentido? Ela tinha o dorso cinza, bem escuro, não, e o lateral da barriga avermelhada, com círculos negros na lateral, assemelhando-se à cor do peixe piau. É uma coisa bem, bem diferente mesmo, bem curiosa. Olha, deixa eu ler aqui o comentário. Lê de novo, vai que deixei passar alguma coisa. 1,5 metro, dorso cinza bem escuro. Eu não sei que peixe é esse, peixe piau. É porque Fala círculos laterais. tem umas pintas, né? Deixa eu procurar aqui, peixe piau, para eu ter uma noção. Não me traz nenhuma memória assim. Cobras que tem círculos que a gente consegue ver lateral. E nesse tamanho, eu só vou pensar aqui no gênero Epícrates, que são as salamandras. Que é o bicho chamado de salamandra. Que são as que aqui a gente vai ter muito Epícrates, muito não, né? Mas a gente pode encontrar a Epícrates assisi, na Mata Atlântica cêncrea, eu esqueci a do cerrado agora, que pode ter também, né? Que a gente está perto de ambiente de transição. Mas que são bichos grandes, são animais construtores, são da mesma família das jiboias, a família boídea. São animais de grande porte. Semelhante à jiboia, né? O porte e tudo mais. Como? A salamandra tem essa semelhança com a jiboia, né? A questão do porte e tudo mais. Por isso que a gente... Tem do porte, as escamas da cabeça, lembra muito, são animais construtores. E elas podem apresentar círculos que tu consegue ver na lateral dela, assim, entendeu? Agora, tem que ter foto, senão, falando assim, eu não tenho como ter 100% de certeza. Até pelo nome também, não popular é bem complicado. É só uma curiosidade, né? Se você lembrasse, né? Já ajudaria o colega. Acho que tem um comentário aqui de Ramon Malheiro. Muito importante ter cada vez mais gente estudando a biodiversidade da Caatinga, seja de anfíbios ou répteis. Com certeza tem bichos incríveis que a ciência ainda não conhece. A do Cerrado é a Epícrates crasso. Ele quis dizer isso em relação a... cobra? Sim, a questão de estudo dos bichos é como eu falei. A gente precisa sim estudar os bichos, tanto na parte de lista de espécies em regiões que ainda a gente não tem lista de espécies, né, desses animais, é importante. Fazer registro de distribuição é importante também. Estudo básico em biodiversidade, em ecologia de comunidade. E também fazer estudo de história natural, de ecologia, que é que eu me proponho mais a fazer, né? O Ramon, que falou aí, a gente está tentando trabalhar um pouquinho para fazer, ele é aluno de ciências biológicas, a gente está com os projetos aí de estudos de história natural, de lagartos aqui da região. Aqui nós temos alguns lagartos que ocorrem aqui, né, em Caetité,
e que são animais endêmicos, né? Por exemplo, o trópido sertanejo, que é um bicho que foi descrito recentemente, que é um calango, que ele ocorre em Caeté e Botirama. É um bicho que foi descrito em 2016, então a gente ainda não tem dado de história natural, como o bicho se alimenta, qual o horário dele de atividade, onde ele vive de fato. Assim, a gente tem muito cuidado sobre isso, então a gente está pensando em fazer um estudo mais aprofundado de história natural. Tem o novo Tropidurus, que vai ser descrito também para Caeté, que eu falei recentemente, também é um Tropidurus, né? Também é um calango. Tropidurus, para quem não sabe, é o gênero dos calangos, né? Essas lagartixas de parede que a gente vê, essas grandes, que a gente vê acinzentadas em casa, enfim. Então, a gente tem algum desses bichos que ocorrem aqui. Temos um bicho também que é o do gênero Eurorofossaurus, que é um tipo de calango também, mas um pouco mais, menos fácil de ver, né, do que os tropidurus. Que também tem um bicho daqui de Caeté, que está em fase de descrição pelo pessoal lá da USP. Um animal que a gente sabe dele há muito tempo, mas que agora, possivelmente o ano que vem, eu já estou sabendo que pode ser que saia o trabalho, a descrição dele. Então, assim, a região aqui precisa de pessoas dispostas a estudar, a fazer pesquisa básica mesmo, a descrever espécies, a coletar bicho, né? Dentro da herpetologia, e aí muita gente critica isso, mas uma das coisas importantes que a gente faz é coletar espécimes testemunhos, que são animais que a gente coleta em campo, a gente faz o processo de eutanásia com licença para isso, a licença do órgão ambiental, com autorização de conselho de ética, né? A gente coleta os animais, a gente tira tecido, fixa em formol e deposita uma coleção científica para estudos posteriores. E isso é fundamental, então a gente precisa de gente fazendo isso. Eles podem ser oriundos de obras também, né? Eles já vão morrer pelo impacto de uma obra, por exemplo, e, e serem aproveitados, né, para estudos, né? Serem doados para a universidade e tudo. Então, não necessariamente a gente teria que matá-los só para estudar, né? Como se fosse pouca coisa, vamos dizer assim. Mas mesmo quando a gente faz a eutanásia para um estudo específico, é também importante. Sim. Porque, por exemplo, um estudo de análise de dieta do bicho. A gente precisa de um certo número de indivíduos coletados, padronizar essa coleta, coletar o animal, abrir o animal, analisar estômago e tal. Mas para estudos muito específicos, né? Mas mesmo, por exemplo, o animal coletado durante uma obra que foi morto lá numa supressão, ele coletado, fixado direitinho, depositado em coleção científica, ele vai estar disponível para outro pesquisador depois. Que foi o meu caso. No meu mestrado, eu não tive que coletar um bicho qualquer. Todos os animais que eu utilizei foram mais de 400 espécies de cobras que passaram na minha mão no meu mestrado. 400 espécies não, 400 indivíduos. 400 indivíduos passaram na minha mão, foram todas de coleções científicas do Nordeste. E todos os animais que já estavam coletados, fixados adequadamente, depositados numa coleção científica registrada, né? Então, o bicho que a gente coleta, que às vezes ninguém acha que é importante, tal, ele, por mais que naquele momento ele possa não ser utilizado para alguma coisa específica, ele estando numa coleção científica, ele vai estar lá disponível para um pesquisador estar utilizando ele posteriormente. E às vezes um bicho ali você identifica de uma forma, aí lá na coleção científica chega um pesquisador e fala, não, isso aqui é um bicho diferente. E isso é incrível, isso é maravilhoso. Pronto, acho que você abordou muito a questão da diversidade, né? Acho que a gente pode falar um pouco desses animais e seu papel na ecologia, né? A gente falar de importância ecológica, a gente está falando não só da importância dele para nós, na questão do estudo, enfim, mas o papel dele no ecossistema, para manter esse ecossistema em equilíbrio, vamos dizer assim. O que você pode dizer para a gente em relação não só a anfíbios, né, como aos répteis também? Então, sempre quando a gente fala, quando fala dessa questão de importância ecológica, a gente sempre vai muito para a parte de controle de outras espécies, né? Não ambos, né? Mas vamos assim, os anfíbios anuros, vamos focar mais nele, que é o grupo mais diverso. Os anfíbios anuros, né, os sapos perecas, enquanto adultos, eles são prioritariamente carnívoros. Então, eles vão comer insetos, alguns conseguem comer outros anfíbios anuros, eles vão comer pequenos vertebrados, um ratinho, até um bicho pequeno, eles conseguem comer tranquilamente. Alguns são bem vorazes, são bem generalistas, inclusive.
a gente tem até alguns problemas de espécies invasoras aqui no Brasil, que são de anfíbios mesmo, né? A rã, que é utilizada para consumo humano, né? Que veio dos Estados Unidos. Os ranários aqui, algumas fugiram, aí em alguns lugares a gente já encontra esse bicho em ambiente natural. São altamente generalistas e comem de tudo. Uhum. Então, uma das principais funções dos anfíbios nesse sentido é o controle principalmente artrópodes, né? Comer gafanhoto, comer formiga, comer besouro, né? E por aí vai. Então, eles são importantes nesse sentido também e servem de alimento para outros animais, como é o caso dos répteis, né? Então, as cobras, principalmente, a maioria das cobras no Brasil se alimentam principalmente de anfíbios anuros, faz parte da dieta da maioria das cobras. As cobras também, elas são animais carnívoros, prioritariamente carnívoros, né? Os lagartos, muitos também são carnívoros, alguns são herbívoros, é bem variável, mas a maioria também é insetívora, consomem somente insetos. Alguns bichos são até carniceiros, né? Comem animais que estão em decomposição. O canibalismo é também comum entre répteis. Estou descrevendo um caso de canibalismo, também aqui que eu registrei aqui em Caeté. Então, eles também atuam no controle de outros animais. E no caso das cobras, também acabam controlando populações de anfíbios. Então, assim, é um ciclo, né? Aquela coisa de ecologia que a gente sempre estuda na faculdade, a cadeia trófica é bem específica. Então, a principal função desses bichos está no controle de outros grupos. Uhum. É o principal fato quando a gente pensa na... E quando a gente leva isso... Não, e quando a gente traz isso para a relação humana, né? Vamos dizer assim. Aí você já tem controle de pragas, né? Controle de insetos, que está muito presente também na nossa vida, ou seja, todo mundo consegue perceber o aumento de insetos e a diminuição de anfíbios. Exatamente o que a gente vai observar, o que a gente vai comentar também, né? As ameaças a esse tipo de animais. Então, a gente está percebendo que não só como um equilíbrio ao ecossistema natural, mas um equilíbrio que, ao mesmo tempo, nos afeta diretamente, né? Afeta o ser humano diretamente, tanto de forma positiva como de forma negativa. E tipo assim, quando veio aquela notícia da nuvem de gafanhotos, por exemplo, que estava chegando no Brasil, acho da Argentina, coisa assim, anfíbios, cara, anfíbios. Anfíbios se alimentam de artrópodes, né? Que é o grupo que a gente vai ter desses invertebrados, a gente vai ter insetos, aracnídeos, por aí vai. Então, eles se alimentam muito desses animais. E aí, para lavouras, isso é fundamental, é um controle natural dessas pragas. As cobras, elas comem muitos roedores também. Então, por exemplo, o rato doméstico, que é uma praga aqui no Brasil, camundongo, as cobras podem dar conta desses bichos tranquilamente, entendeu? Então, tem um fator importante, sim, para o desenvolvimento da economia humana também, no controle, principalmente na produção, entre outras coisas. Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que, independente se dessa função para a humanidade ou não, eles são importantes porque a própria manutenção de um ecossistema equilibrado, saudável, por mais clichê que possa ser a gente estar falando isso, é fundamental para a manutenção de toda e qualquer vida no planeta. Então, Sim. a gente tem as populações saudáveis e tal, isso é fundamental. A gente tem muitas áreas, como populações naturais, saudáveis, em seus processos naturais, isso é importante. E fazendo um gancho já, né, por exemplo, os anfíbios, como são animais muito sensíveis, né, por ter uma pele muito fina, eles são muito sensíveis a produtos químicos. Então, muitas vezes nas lavouras a galera fica utilizando os agrotóxicos e isso afeta os anfíbios, que poderia ajudar muito mais no controle das pragas. E é o que a gente chama também dos bioindicadores, né? São animais sensíveis que, ao estudá-los, a gente percebe que o ambiente não está em equilíbrio, digamos assim, né? Pode estar um ambiente poluído, um ambiente impactado de alguma maneira. E a gente ainda tem essa Sim, questão sim. da importância econômica, né? E aí a gente pode também falar um pouco, né? Seja para alimentação, né? Algumas regiões a gente consome esses animais, né? Ou pela questão das peçonhas, aí a importância médica, que a gente pode entrar também e comentar. Aí você pode ficar à Sim, vontade também, sim. de falar sobre isso. Certo.
muitos anfíbios, principalmente as chamadas gias, né? Os caçotes e tal, que são Uhum. animais do gênero Leptodactylus, da família Leptactylidae, né? Que são as gias, as grandes gias, como é o caso do Leptodactylus vastus aqui na região, são animais que são utilizados no consumo humano. Aí vale a gente lembrar que, assim, consumir espécies naturais é crime, né? A fauna silvestre é protegida por lei. Mas a gente sabe o que acontece, que as pessoas consomem, só não é considerado crime, salvo engano, em casos de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, que têm práticas geralmente mais sustentáveis de consumo, né? Mas no caso desses bichos, eles acabam sendo consumidos sim pelas populações, todo mundo sabe disso. O lagarto teiu, ou tejo, dependendo da região do Brasil, que é da família Teide, do gênero Salvator. Aqui na região a gente tem um Salvator meriani, que é um lagarto grande, de grande porte. Também é muito consumido, utilizado na alimentação. A iguana também é utilizada na alimentação. Aqui na região a gente chama também de camaleão, que é a iguana, o nome científico dela. Que em comprimento é o maior lagarto, né, do Brasil, em comprimento. Acho que em peso também, se não me engano, a gente tem, as iguanas elas ficam muito grandes. E acho que até algumas cobras também são utilizadas na alimentação. Seja diretamente como a caso das jiboias, né, que eu sei que as pessoas elas matam as jiboias para comer, enfim. Ou no caso, o que eu acho... eu entendo que é uma questão cultural, mas é triste, né, que é utilizar bichos em cachaça, que muita gente utiliza às vezes. Também. Isso acaba sendo uma coisa um pouco mais complicada. E falando de Então, importância acaba, médica, Celso, sim, é, é só uma questão que a questão da importância médica, ela vai tanto desde, vou falar um pouco mais sobre a questão dos ações zoofídicos, uhum, mas, por exemplo, a gente hoje sabe que as cobras, elas são importantes produtores o veneno que as cobras produzem, né, está sendo cada vez mais estudado, porque tem se encontrado coisas muito interessantes no veneno delas. Então, por exemplo, muita gente aí deve conhecer o captopril, que é um medicamento de controle de pressão arterial. O captopril, o princípio ativo dele é sintetizado do veneno da jararaca, da Bótrope jararaca da Mata Atlântica. Por exemplo, o veneno da cascavel foi utilizado já para a produção do selante de fibrina, que é um biocurativo produzido pelo pessoal do CEVAP, da Unesp, lá em São Paulo. Então, assim, só dois exemplos aí, mas tanto de bicho desse tem no mundo, tanto de bicho desse no Brasil. Então, a gente pode ter muito fármaco interessante sendo desenvolvido e encontrado a partir do veneno desses bichos, né? Então, tem uma outra importância também aí para a indústria farmacêutica. e não só falando da questão de acidente ofídico, né, a produção do próprio soro, mas aí você já está Sim, dando exemplos mais específicos, né, da utilização da peçonha para outros medicamentos, né, como você mesmo falou. sim, sim. Próximo, pode falar um pouquinho mais sobre essa parte de Eu acho que acidentes? poderia, se você tiver mais algo a falar sobre isso, Não, né? acho que essa questão do uso das espécies, assim, a gente entende que a gente tem que sempre frisar a questão, né, de que o uso dos animais na alimentação, né, a caça de animais fisicamente é proibida. Uhum. E apenas comunidades tradicionais podem fazer uso desses animais, né, de forma mais controlada. Geralmente, é importante que se tenha estudos, né, a parte das etnociências, da etnozoologia, por exemplo, né, que tem que entender essas relações humano-natureza. É importante nesse Uhum. sentido para entender se as práticas de consumo são sustentáveis ou não. Então, uma área interessante também de estudo é a etnozoologia, especificamente a etnoherpetologia nesse caso. Falando, então, um pouquinho sobre a questão dos acidentes endofísticos, né? As cobras, em geral, elas são, dentro dos grupos de herpetofauna, falando mais a parte de répteis, cobras são animais que causam um povo muito facinho, né? Todo mundo que sabe que eu trabalho com esses bichos sempre vem perguntando coisa para mim, sempre chamado para falar desses animais.
Então, são grupos que o povo tem muito medo e, ao mesmo tempo, tem um fascínio muito grande. E a questão das E no histórias, né? Brasil, Como você mesmo ia comentar com a gente. Os mitos, aquela coisa toda. tem muito mito sobre as cobras, né? As cobras são animais. Eu acho que a maioria dos mitos que a gente tem sobre répteis, a maioria deles é com cobras. Acho que Que vai relacionado ao desde. medo, né, Alcester? Sim, e essa noção da cobra dentro das religiões ser um animal místico, aquela coisa toda, né? Então isso acaba criando muitos mais mitos. Tipo, tem o mito da cobra que mama, né? Que a galera fala muito sobre esse mito. E não faz sentido algum. As cobras, elas não têm por que mamar. A produção de leite é exclusiva dos mamíferos. Então, só os mamíferos, principalmente durante a fase mais infantil, juvenil, que vão conseguir produzir enzimas para quebrar o leite e utilizar ele na nutrição. Mas outros animais não precisam disso. E nem tem como fazer a sucção de leite, né? As cobras, elas não têm lábios, de fato, não tem uma musculatura de lábios desenvolvida para fazer sucção de leite. Então, assim, não faz sentido. Os animais têm seu grupo de presas geralmente bem específico, né? Mesmo os animais generalistas, eles não vão procurar uma coisa que não faz parte da sua alimentação. Isso é bem interessante falar, porque é uma lenda, é um mito, na verdade, é uma lenda, na verdade, né, que é forte na região. Muita gente defende que isso é verdade. E não faz sentido algum, não tem sentido algum. Tem alguns mitos também de que se você bater numa cobra ou matar uma cobra, ela volta para o lugar, por Ela chama exemplo. outras. Aí Já ouviu essa, né? Ela chama outras. é o quê? Que ela chama outras da família, digamos assim. Tem isso também, não tem? Tem, o povo fala muito isso. E assim, o professor Paulo Sérgio Bernardi, professor lá da Universidade Federal do Acre, ele tem 2 livros, eu vou até mostrar, eu vou mostrando livros assim para a galera conhecer assim um pouco. Total. Tem 2 livros bem legais, esse aqui, ó. Anfíbios e Répteis, uma introdução ao estudo da herpetofauna brasileira, é um livro bem bacana, uma linguagem bem simples, ele é para todo mundo que quiser estar interessado nesses bichos. E tem esse outro aqui, que é mais específico para serpentes peçonhentas, né? Serpentes peçonhentas e acidentes ofídicos no Brasil. É um livro bem legal também, do professor Paulo Sérgio Bernardi. E ele tem uns capítulos dedicados a falar sobre mitos e crendices, sobre répteis e anfíbios. E no caso, ele fala algo que eu achei bem interessante, que é, muitas das vezes, a pessoa, ela matou uma fêmea em período reprodutivo que estava deixando seus hormônios no ambiente. O macho depois só chegou sentindo o rastro químico dessa fêmea e apareceu no mesmo lugar, que ela passou por ali, ela deixou o rastro químico dela ali. Então isso Tem pode um fundo de acontecer. verdade, né? Tem um fundo de verdade nessa história. Então. Tem um fundo de verdade, tem um fundo de verdade. Mas a lógica de que é um animal vingativo, de que é um animal que é um vingando o outro, isso não acontece. Não acontece mesmo. Tem mais algum mito que tu lembra, alguma coisa? Eu não lembro de nada. Agora, se alguém estiver assistindo, tiver alguma outra história de, de crendice, né? Essas coisas, pode chegar aí e mandar mensagem. Se não Pode mandar agora, aí no no. decorrer do ano. É. Então, assim, falando das cobras. As cobras, elas estão no imaginário popular de várias formas, né? Nas religiões também. E no Brasil são 402 espécies de cobras. A gente tem 10 famílias de cobras no Brasil. E dessas 10 famílias, 2 famílias são consideradas serpentes de interesse médico, que são a família Viperidae, que é a família das víboras, onde a gente vai ter a jararaca, cascavéis, a surucucu, peru de jaca, que são cerca de 33 espécies. A gente vai ter a família Viperidae, a família Elapide, que tem cerca de 33... Não, desculpe. A família Lapide tem cerca de 33 espécies, a Viperidae tem cerca de 31. A família Lapide, ela é a família das cobras corais verdadeiras, que aí a gente tem meio mundo de coral espalhado por todo o Brasil. Então, esses 60 e poucas espécies são, de fato, consideradas de interesse médico,
dentro das 412 espécies que são registradas para o território brasileiro. É um Sérgio, número bem pequeno. aqui na nossa região, que você ouve ou que você conhece de dados, qual a cobra que mais afeta, o que ocorre mais acidentes assim com o ser humano, digamos assim? Seria a Aqui na jararaca região mesmo? é a jararaca. Eu já olhei isso, de fato, nos dados do SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravo e Notificação. Já olhei isso, é a jararaca, o caso mais acidentes. Também tenho esse dado de que a jararaca é o animal mais comum das cobras na região, o bicho que a gente mais encontra. É isso que eu ia falar. A questão de número, realmente, ela está em maior número também, né? Em comparação com a cascavel, por exemplo. Exatamente, exatamente. E no Brasil todo, as jararacas são os animais que mais causam acidentes. A maior parte dos acidentes em todos os lugares é causado por jararaca. A gente tem mais de 30 espécies de jararacas no Brasil. Aqui na região a gente tem só uma, né, que é a jararaca da seca, endêmica da Caatinga, que é a Bótropis erythromelos, que é a menor jararaca que a gente tem, de todas as outras. É um bicho que, salvo engano, ela não passa de 60 e poucos centímetros, né? Então é um animal pequeno, quando comparado a outras que passam de 1 metro, por exemplo. A Bótropis jaracuçu, que 2 metros, enfim, que é um bicho da... A Bótropis jaracuçu, que é um bicho mais da Mata Atlântica, principalmente. Embora a gente tenha alguns bichos aqui na região que a galera também chama de jaracuçu, mas são animais inofensivos, assim, não apresentam veneno. São animais um pouco mais agressivos, mas não possuem veneno, né? Não são animais de interesse médico. Geralmente o pessoal chama de jaracuçu aqui na região. Então, acaba tendo. As jararacas são os animais que mais causam acidentes aqui, sim. E é um padrão que a gente encontra em todo o Brasil. Sim, sim. Maravilha. Falando agora das principais ameaças que a herpetofauna sofre, né? Não só agora de répteis, mas também dos anfíbios. Que você consegue identificar como principal impacto, digamos assim, ao ambiente desses animais? Hoje, ou no Brasil, ou na nossa região, o que você consegue ver? Uhum. Dentro da questão de impacto, tanto para répteis, anfíbios e outras espécies, um dos pontos mais importantes que a gente tem que falar é a perda de hábitat. E principalmente, a gente vê aí, principalmente para o agronegócio, né, que acaba ocupando muitas áreas, né, então a perda de hábitat é o principal fator que afeta os dois grupos. Sim. Anfíbios têm um problema muito maior também, que é a questão por são animais mais sensíveis, então o uso de agrotóxicos é uma questão preocupante. Um problema mundial que a gente está tendo nesse momento, que é um fungo, não sei se todo mundo está sabendo disso, mas tem uma espécie de fungo, que é o Batrachochytrium dendrobatides, que é um fungo que tem causado declínio populacional nos anfíbios em vários lugares do mundo, incluindo no Brasil, né? E possivelmente um dos problemas que tem levado esse fungo ao redor de todo o mundo seja a importação de carne de rã. Então, porque geralmente elas são importadas ainda congeladas, né? Não, congeladas não, muitas vezes são importadas vivas os animais para ser abatidas em outros lugares. Então, elas acabam levando e fugindo às vezes, enfim, e transportando esse fungo aí pelo Brasil. E tem sido, pelo mundo, na verdade. A gente tem registrado isso praticamente em todos os continentes já. Tem muito estudo sendo feito com isso e é muita preocupação. Porque tem áreas, por exemplo, que dizimaram populações, entendeu? É bem preocupante isso. Eu acho que ele fez uma pergunta aí. Sally Marques está perguntando, voltando ao tema dos acidentes ofídicos, né? Ele só quer Sim. que você pode recomendar para evitar, as pessoas evitarem a sofrer esses acidentes, né? Vou fazer assim, vamos fechar o tema de principais. Um tema a gente volta para esse, acho que é mais de boa. Uhum. Só falando, então, assim, a gente tem essa ameaça com o fungo é um nome complicado. Batrachochytrium para os anfíbios, né, no mundo todo.
E também a questão da perda do hábitat, a introdução de espécies exóticas, invasoras. A gente tem notado em alguns lugares isso, né? É um problema. Por exemplo, atualmente animais domésticos tem sido um dos points, né, de discussão nos grupos aí ao redor de todo mundo. Já tem alguns estudos bem completos, principalmente mostrando como os gatos ferais, são aqueles gatos domésticos que saem do ambiente humano, voltam para o ambiente natural e formam populações, como eles destroem populações, e um dos grupos mais afetados são os lagartos. Geralmente mamíferos pequeno porte também são afetados, morcegos, mas lagartos também. Então é um fator preocupante a introdução de espécies exóticas no ambiente, o controle. Aí fica aí, quem tem seu gato, quem tem seu cachorro, quando ele mata um bichinho aí e leva para a sua casa, isso não é legal, não era para isso acontecer. Tem como evitar isso, tentar evitar ao máximo, deixar o bicho mais preso. Tem algumas coisas que colocam em muro para evitar que gato suba e tal. Enfim, tentar evitar que os animais eles tenham mais acesso aos ambientes naturais e acabem matando esses bichos da fauna nativa, né? Sim, E os sim. lagartos acabam sofrendo muito com isso nas mãos dos gatos, né? Então, espécies invasoras é um problema, perda de hábitat é um problema, produtos químicos é um problema, principalmente para anfíbios, a caça também, em muitas regiões, pode acabar diminuindo localmente populações. Tem lugares aí que a galera gosta muito de consumir carne de teiu, né? Então acaba focando, caçando muitos animais, e é um problema também. Então, Cesta, e falando, claro, de anfíbios, né? Por ser um animal tão dependente ainda, ou de água, né? Dependente, pelo menos parte do seu ciclo de vida ali, de ambiente aquático, eles estão muito sujeitos também a essa variação climática, né? Que a gente sofre, Tem um que a gente cantando vem perto de você. sofrendo. Hã? Tem um cantando perto de você. Tem aqui. Aqui sempre tem. Diga aí Tem uma quem é. rosinha aqui também. Acho que é um Leptodactylus troglodytes. Pronto. É o dia todo aqui, velho. À Sim, noite, aliás, à noite, tem um principalmente. bichinho também. Ah, tem um bichinho cantando aí. Pronto. Bom, você já abordou essa questão dos principais impactos. E dentro desse grupo, então, o que você consegue destacar de espécies conhecidas, digamos assim, pela população, de ameaçadas, digamos assim, de extinção, né? Porque a gente sabe que o avanço, o desmatamento, enfim, todos esses impactos que você já citou. Mas o que a gente conhece, né, registrado já de espécies que está próximo de sumir, digamos assim, da natureza, né? Então, para o Brasil, a gente tem as listas de fauna, as listas vermelhas, né, de fauna, que é o ICMBio que geralmente produz, tempos em Sim, tempos, reúne um grupo de especialistas do Brasil, geralmente por área, eles acabam fazendo essas listas, né. A última lista, ela traz que 41 espécies do Brasil, das mais de 1.000, foram consideradas ameaçadas de extinção. Para a caatinga, desses bichos, a gente tem só uma. Na verdade, muitas ainda a gente não tem dados suficientes. Aí volta a falar da importância de estudos básicos em biodiversidade, de levantamento de espécies, estudos de populações, densidade populacional, crescimento, acompanhar as populações por um tempo, né, para se ter uma noção melhor. E falta um pouco disso ainda, principalmente aqui na Caatinga. Então, assim, no Brasil, dessas 40 e poucas espécies, na Caatinga, a gente tem só uma considerada, de fato, ameaçada de extinção, que é a Delophrene maranguapensis, que é endêmica lá de uma região que é o único morro, olha pra você ver, conhecida para o único morro, que é o Pico da Rajada, na Serra do Maranguape, que é uma umbré de altitude lá no Ceará. Esse bicho é sim. endêmico, é microendêmico, né? Ele é hábito específico. É um bicho muito pequenininho e é endêmico da Caatinga e considerado ameaçado de extinção. Então, assim, a gente tem É o um que bicho pouco sofre os animais conhecido. endêmicos. Os É, animais endêmicos são é, os primeiros a sofrer com esse tipo de impacto, né? sim, E são sim. muito especializados naquele lugar, né? Muito dependentes daquele ambiente. Sim, sim. E por mais que, por exemplo, a gente tenha esses números, né, muitos dados são deficientes para a gente poder falar que uma espécie X ainda, principalmente na Caatinga,
se aquela espécie ainda está, de fato, ameaçada de extinção ou em risco, né? Faltam muitos dados sobre esses animais Se ainda. é falta de amostragem, né? Digamos assim. Como? Ou se é falta de amostragem, né? É falta de amostragem, muita falta de amostragem, falta de estudo básico com comunidades, com estudo de populações, para saber, estudo de história natural. O que o bicho come? O que ele precisa comer? Entendeu? Sim. O alimento dele está disponível também no ambiente, ele tem os recursos necessários para se alimentar, para reproduzir, para ter uma população com crescimento saudável, entendeu? Tudo isso tem que ser avaliado. Política de A preservação. Isso, a distribuição dele é interessante, ele está bem distribuído, ele é restrito. Se ele está sendo restrito, se é como esse aqui, por exemplo, que é um animal microendêmico, a gente precisa saber até onde ele ocorre. Se ele ocorre, pode ser que os estudos estão mostrando que ele é microendêmico, mas pode ser que em outro lugar tenha encontrado também, só que nunca foi estudado lá, entendeu? Então, por isso a importância de estudos básicos em biodiversidade. A gente amostrar as espécies, publicar isso, né? Não basta, e aí fica uma crítica, não basta a gente pegar fazer esses estudos e deixar engavetado lá na universidade, na sua monografia, na sua dissertação. A gente tem que dar um jeito de publicar isso. É uma crítica que eu faço para todo mundo, inclusive para mim também. A A gente você. tem que publicar os dados. Foi? Sua monografia está engavetada, né? Você tem que publicar Minha também. monografia está engavetada. A minha também Minha monografia tem. está engavetada. A gente tem que pegar isso e publicar, assim, a gente precisa fazer isso. Eu pretendo. Tá na lista de publicações. Ou às vezes, por exemplo, muitas vezes a gente não encontra, a gente acaba focando muito em sei lá, fazer uma nota de distribuição de uma espécie que é uma espécie mais rara e tal, é importante. Mas às vezes fazer uma lista de espécies regional é importante também. E muita gente às vezes não valoriza isso. Então, estudo básico em biodiversidade é fundamental. Para répteis, deixa eu pegar o número aqui direitinho para passar. Para répteis no Brasil, cadê? Deixa eu só pegar aqui. Olha, das 80 espécies de répteis que são consideradas oficialmente ameaçadas no Brasil, 72 são endêmicas. E olha que louco, a Mata Atlântica é o bioma com o maior número de espécies ameaçadas de extinção, que é 39 espécies das 80, e a Caatinga é o segundo bioma, com 21 dessas espécies. E a maioria das espécies da Caatinga ameaçadas, elas estão restritas principalmente à ecorregião das Dunas de São Francisco, aqui na Bahia. São lagartos, principalmente, lagartos que vivem na areia, de hábito criptozoico, semifossorial, né? Elas conseguem se enterrar na areia e tal. São os bichos considerados mais ameaçados. A maioria desses lagartos são endêmicos da Bahia, endêmicos da Dunas de São Francisco, estão ameaçados de extinção, segundo a lista de répteis do ICMBio. O famoso Vanzossauro está nesse grupo aí? Dos que se enterram? Não, mas a maioria desses bichos são da mesma família do Mosasauro. Mesma família, né? São lagartos pequenininhos, muitos coloridinhos, assim. Alguns até têm ausência de patas já, porque são bichos tão adaptados a viver entre as pedras ali, que eles perderam as patas. Só uma coisa interessante, que eu esqueci de falar, é que dentro da linhagem de Squamata, que é o grupo que a gente tem os lagartos, né, o que a gente considera lagartos, as cobras e as anfisbenas, é importante a gente frisar algumas questões. Tudo é lagarto. Você pode chamar uma cobra de lagarto, tá certo. Você pode chamar uma anfisbena de lagarto, tá certo também. Porque o que acontece? O que a gente considera lagarto, que é esse bichinho de patas, geralmente pálpebras móveis, as escamas mais quadradinhas, né, na barriga, né, é bem específico, né? Ele não é só esses bichos, a gente não considera como grupo monofilético. O monofiletismo do grupo, a hipótese monofilética, ela é aceita quando você considera serpentes, que é uma linhagem dentro de lagartos, e anfisbenas também. Serpentes sozinhas formam um grupo monofilético. Anfisbenas também. E aí você tem os lagartos meio que misturados. Tem lagartos que são muito mais próximos às serpentes, e tem lagartos que são muito mais
distantes desses lagartos que são próximos das serpentes. Está dando para entender? Sim, o que não der, depois a gente edita e a gente vai colando as Não, imagens, vai ficar didático. umas imagens fica bem interessante. Mas assim, só para entender que tudo é lagarto. Perfeito. Quando a gente fala lagarto, o que a gente pensa na cabeça, isso não forma um grupo monofilético. Sim, que é Então, é aquela um grupo imagem monofilético quando a gente considera serpente, quando a gente considera a fesbena também. Então, o que vai diferenciar as serpentes, por exemplo, de um lagarto que não tem patas? As serpentes, elas vão ter, principalmente a ausência de pálpebras móveis, elas ficam sempre com o olho aberto, elas têm uma escama transparente recobrindo o olho, recobrindo o globo ocular, né? Elas vão ter também ausência de ligação sincronizal, então elas não têm o queixo, né? As mandíbulas e maxilas não são ligadas nessa região aqui, tanto aqui quanto aqui em cima. É como se fossem quatro partes totalmente dependentes, e isso ajuda elas a abrir a boca maior e conseguir engolir uma presa de diâmetro maior para o próprio corpo. Então, a principal característica desses grupos são animais de corpo alongado mesmo, né? Então, elas têm órgãos geralmente mais alongados também. Uma coisa interessante, serpentes marinhas, serpentes mais aquáticas. A gente não tem serpentes marinhas no Oceano Atlântico, mas são animais que a gente vai encontrar no Oceano Índico e Pacífico, que no Oceano Atlântico, infelizmente, não temos. Geralmente são animais altamente de veneno muito potente, né? São elapíticos também, assim como as cobras corais e as najas. Uhum. Então, eu me perdi o que eu estava falando. Me empolguei falando de cobra. Não, você estava falando do grupo dos lagartos, né? Pronto, então, E aí tem essa diferença de serpentes. Elas têm um corpo mais alongado, né? As anfismenas são animais muito mais sensoriais. Geralmente tem as escamas mais quadradas. Às vezes você consegue ver o conjunto de escamas formando como se fossem anéis mesmo ao longo do corpo. São animais que têm a cabeça totalmente adaptada a cavar o solo, a entrar no solo. Tem algumas que têm a textura da cabeça em formato de uma pá mesmo, é bem interessante. Os lagartos, né? Tem alguns que também não têm pálpebras móveis, mas a gente tem uma grande maioria que tem sim as pálpebras móveis, muitos possuem ainda patas de fato, né? Isso ajuda muito a diferenciar os grupos, patas com garras também. Então, a gente tem essa diversidade, mas é tudo lagarto. Tudo pode ser chamado oficialmente de lagarto, tudo é escômata. maravilha. Alcester, a gente está chegando no nosso tempo, né? Praticamente 1 hora e pouco Ah, de live. a pergunta de Célio E Marcos. a pergunta de Célia Marcos, e tem um comentário aqui de Marisa Ribeiro também, que ela disse que em São José do Rio Preto, o lagarto se chama mandruvá. Já ouviu falar nesse termo? Mandruvá? Mandruvá. Não, não vale pesquisar. Você não ouviu falar, então deixa. Não, eu não conheço. Eu não conheço. Estou olhando aqui se tem alguma foto específica. Mandruvá. Ah, tá. Pelo que eu estou vendo, mandruvá é a lagarta. Que é a lagarta, que é a fase larval de borboleta e mariposa. Ah, tá. Aí, Entendi. É um outro grupo, viu, Marisa? Aí já é estão invertebrado, falando é de outra. grupos que aí É da próxima já é o live. campo de Zaurinha, a nossa próxima live, provavelmente. A próxima live. E para Sally Marcos, Então, né, cuidados necessários para evitar um acidente antiofídico. Acidente ofídico. então, pronto. Vamos primeiro entender rapidamente aqui que o acidente ofídico, no Brasil, a gente tem 4 grupos de cobras que causam acidente ofídico. O grupo, em ordem de que mais causa para que menos causa. A gente tem o grupo acidente botrópico, causado pelas jararacas, né, o gênero Botrops. O acidente crotálico, que é causado pela Crotalus durissus, que é a cascavel. O acidente laquético, que é causado pela Laxis multa, que é a surucupigo de jaca, que é um bicho que a gente vai encontrar ele na Mata Atlântica, Floresta Amazônica, e nas áreas de altitude úmidas lá do Ceará, né, os enclaves de mata úmida. E o último caso, que menos causa acidente no Brasil, é o acidente elapídico, que é o das cobras corais verdadeiras. Para cada tipo de acidente, tem um soro específico. Só deixando isso aqui bem claro para a galera, é importante. Então, pelo menos levar uma foto do bicho para identificar qual é a espécie, quando for acontecer um caso desse de acidente. Cuidados que a gente tem que ter em campo. Andar sempre calçado, ter cuidado de andar à noite. A maioria das cobras de interesse médico são noturnas, né? Então, ter cuidado com isso. Utilizar perneiras quando for em campo é bom também. As perneiras realmente ajudam. A maioria dos acidentes ocorre até a região do joelho mesmo.
Se for remover algum entulho, alguma lenha, usar luvas de couro, que ajuda a proteger também. Olhar sempre ao redor quando estiver em campo. Se for sentar no chão, olha muito bem ao redor. Tenha cuidado Não onde você vai brincar pisar. pessoalmente. Isso. E tipo assim, as jaracas, por exemplo, a grande maioria delas tem uma coloração muito próxima ao do ambiente que elas vivem. Então, as jaracas que ficam no chão, elas têm uma cor que vai lembrar muito o folhiço. As jaracas que são mais arborícolas, elas têm uma coloração mais esverdeada, que pode lembrar o musgo, lembrar as folhas. E temos jaracas arborícolas sim na Mata Atlântica e Floresta Amazônica, né? Então, ter muito cuidado com isso. Então, sempre estar atento. Em caso de ter um acidente com esses animais, não existe nada que de fato reverta a situação do que o soro antiofídico. O soro antiofídico é fundamental. Não existe nenhuma automedicação, remédio caseiro, reza, nada que A resolva, a questão não ser... de morder a ferida e chupar o veneno, isso existe de fato ou isso também é mito? Não, isso aí é pior. Você pode infeccionar o local. Isso aí é pior ainda, pode dificultar depois na parte dos profissionais de saúde terem certeza dos sintomas e tal. Então, não faça nada. Se estiver sangrando, lava com água e sabão neutro, coisa simples, e procura o hospital. Não tem isso de beber cachaça resolve, não resolve, só piora, dificulta a análise dos profissionais de saúde. Tem que, de fato, ir para o hospital e fazer a tiração do soro antiofídico caso os profissionais achem adequado. Então, lá tem todo o protocolo para cada E, em tipo de primeiro soro, para a lugar, quantidade de tentar curso, identificar o animal, né? Tentar identificar o animal, tentar pelo identificar o menos. animal. Tentar tirar uma foto do bicho. Até alguns lugares recomendam você levar o animal de fato, né? Se alguém matou, geralmente a pessoa infelizmente mata. Nossa, não existe essa condição de mesclar um soro com outro. Eu já ouvi falar uma coisa nesse sentido, quando há dúvida. Assim, não existe soro polivalente, né? Que tipo serve para os 4 grupos. Uhum. O que acontece é que às vezes a gente tem alguns acidentes, isso aí está dentro dos protocolos do SUS, tem alguns acidentes que podem ter umas reações cada grupo tem umas reações específicas, mas às vezes, a depender do animal, da condição do animal, enfim, pode causar umas reações meio que mesclam 2 grupos. Reações que lembram acidente com cascavel e reação que lembra acidente com jararaca. Aí tem um soro antibotrópico protálico, por exemplo, ou antibotrópico laquético. Mas são em casos muito específicos. Assim, agora, um soro polivalente não existe, de fato. Pelo menos até onde eu já li na literatura científica. Aí eu vou sugerir mais um livro. Vamos lá. Esse aqui é clássico de estudo de animais peçonhentos. Animais peçonhentos no Brasil, Biologia Clínica e Terapêutica de Acidentes, do Cardoso e Colaboradores. É um livro clássico de animais peçonhentos. Ele fala muita coisa sobre tudo. Aranha, escorpião, cobra, lagarta de fogo, peixe. Então é bem interessante isso aqui. Então, existem os protocolos já dentro do SUS para fazer o atendimento, né? Espera-se que o profissional de saúde seja apto a isso, a saber proceder. Então, mas assim, a questão de soros que tem ação dupla, às vezes pode acontecer, mas em casos muito específicos mesmo. Bom, meu brother, eu queria te agradecer mais uma vez, né? Ao seu tempo e a sua especialidade, suas experiências, né? De contribuir com a gente. E para quem não teve oportunidade de ver essa live, vai ficar gravada no Facebook. E vou editar também para disponibilizar no Instagram, vai ficar mais legal. Você depois pode compartilhar na sua página também, enfim. Se ninguém tiver mais algum tipo de pergunta, vamos encerrar aqui. Então, só agradecer mais uma vez, viu? Sua presença e seu apoio aí para os amigos da natureza. Precisando só chamar, eu fico muito feliz. Estou sempre à disposição para algo do tipo. E é isso. Só para finalizar, as cobras elas salvam muito mais vidas do que matam. O número de óbitos em acidentes ofídeos no Brasil é muito pequeno quando comparado ao número de acidentes, mesmo com os processos de subnotificação que a gente tem. Então é importante a gente manter os animais sempre preservados, né? E em último caso, uma cobra vai usar o envenenamento para se defender. E em último caso mesmo. Ela pode dar uma picada seca, pode dar um bote com boca fechada. Em último caso, ela vai se defender de fato utilizando envenenamento. Então, assim, os animais, por lei, a gente tem que preservar eles e não matar.
E Maravilha. não jogue só uns sapos, pelo amor de Deus. Mesma coisa. Obrigadão, meu velho. Aí, uma Valeu. próxima oportunidade, você já está convidado também a falar de algo mais específico dentro desses grupos também. Para o que vier, estamos aí, Sim, viu? sim. Viu? Obrigadão. Até mais, boa noite a Valeu, todos. obrigado.